Bom, você já ouviu falar da Síndrome de Tourette? A Simone Oliveira vai nos contar agora detalhes sobre essa síndrome e como ela pode afetar as pessoas. Vamos conferir? Hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Tourette e quem vai nos ajudar e vai nos auxiliar a conhecer um pouco mais dessa síndrome é a neurologista Lorena Boltineck, que já está aqui conosco. Doutora Lorena, seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com pessoas tão especiais e de um tema de tão relevância para a saúde. Doutora, fala pra gente o que é a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é o seguinte: quando a gente fala síndrome, a gente está falando de um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, é um conjunto de mal-estar que a pessoa tem de ordem genética. Então, é uma alteração genética que predispõe a pessoa, diante da sua situação de vida, a apresentar tal síndrome. É uma doença do neurodesenvolvimento. Então, é uma doença que surge lá na infância, com 4 até 7 anos de idade, que a pessoa vai apresentar alguns tiques motores e tiques vocálicos. O que é isso? Tique não é somente um hábito de executar um movimento, é mais do que isso, é mandatório executar um movimento. Por exemplo, enrugar a testa ou piscar, puxar, um espasmo muscular que a pessoa tem que ficar puxando, ou mesmo aquele barulho, o tique vocálico pode ser até aquele barulho como se estivesse arranhando, limpando a garganta, associado a um tique da voz. Por exemplo, eu estou falando com vocês e eu fico aqui repetindo a minha última frase, última frase. Última frase, última frase. Ou a pessoa fala, está lá num diálogo, e aí a pessoa repete uma palavra que a outra pessoa falou. Então, o que é a síndrome? O que é a síndrome? O que é a síndrome? Ou seja, é um desejo imperioso, involuntário, incontrolável que a pessoa tem, tanto de executar um movimento, tanto de falar alguma palavra ou algum termo. E como se dá o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, tá? Quando a gente fala clínico, é assim: é a história que você traz para o seu médico, junto com um exame neurológico, ele vai fazer algumas manobras e vai perceber que não tem nenhum déficit. Em algumas situações, pode ter essa síndrome associada a alguma infecção, mas nesse caso, a pessoa vai apresentar outros sinais de infecção, febre, algum sinal da pele, ou mesmo de intoxicação com alguma substância. É muito raro. Fez esse diagnóstico diferencial, excluiu essas situações muito específicas, vai sim chegar ao diagnóstico. E o tratamento da síndrome de Tourette? A gente tem que pensar o seguinte: essa é uma doença que envolve muito a questão do humor. Ninguém fica feliz porque essas pessoas elas vão se isolando cada vez mais, porque as pessoas primeiro não sabem que isso é uma doença, começa a fazer bullying, a dar risada, a excluir, a compreender que aquilo é fruto de uma loucura, de um distúrbio de loucura, um distúrbio mental de outra ordem, e aí a pessoa fica excluída. Aquilo vai trazendo uma depressão, trazendo uma ansiedade, onde até compromete o desenvolvimento da criança na escola. Ela não vai querer ir para a escola, ela não vai querer fazer parte de nenhuma atividade de grupo, vai ficar muito limitada à atividade esportiva, por exemplo, que é tão importante nessa época da vida da pessoa. Então, assim, o tratamento, ele envolve medicação para ter o controle do movimento, outras medicações para ter controle desse humor deprimido, desse humor ansioso. Em casos refratários e graves, nós temos a estimulação com um eletrodo, que aí é um procedimento neurocirúrgico, um eletrodo que coloca dentro do cérebro, na parte mais profunda do cérebro, isso em casos muito resistentes, e temos também até a possibilidade do tratamento com a cannabis em casos refratários. Associado a isso, a gente precisa entender que tem que ter uma alteração do comportamento através de técnicas neurocognitivas, de neuropsicologia, sabe? Com terapia comportamental, para junto esse arsenal todo ajudar a tratar essa doença tão complexa e que
atrapalha tanto a qualidade e o desenvolvimento dessa pessoa.